Finalizando a teoria de cálculo de áreas, eu escolhi um exercício proposto para trabalhar com vocês um caso em que é possível determinar a área, tanto em relação a x como em relação a y. Na verdade, qualquer caso é possível, mas alguns casos ficam mais complexos. Mas escolhi esse exercício a dedo para poder explicar para vocês como resolver em x e em y um problema ligado à área. Vamos lá? Como eu disse, é o exercício proposto de número 5. Ache a área da região limitada pela curva, pelo eixo y. Lembre-se que o eixo y equivale a x igual a 0. E pelas retas y igual a 1 e y igual a 4. Faça um esboço do gráfico. Vamos lá, começar pelo esboço do gráfico. Para isso, eu preciso dos valores correspondentes. Vamos lá. Quando o y vale 1, troco o y aqui por 1. 1 é igual a x menos 5, x vai dar quanto? 6. Então, o primeiro ponto é 1, 6 ou 6, 1, né? 6, 1. E o y4 está associado a qual x? Troco o y por 4. 4 é igual a x menos 5 e o x vai dar 9. Ótimo. Então, agora vamos marcar esses dois pontos. A função é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, vamos lá. X e y. O primeiro ponto, 6 e 1. 6 e 1. Está aqui. E o segundo ponto, 9 e 4. 9 e 4. Está aqui em cima. Como eu disse, por dois pontos passa uma reta. Essa é a reta que define a nossa função. Qual função? Y igual a x menos 5. Agora vamos pintar a região desejada. Nós queremos limitada entre a reta, o eixo y, então é até aqui, não é até aqui, hein, galera? Até aqui. E as retas y igual a 1 e y igual a 4. Qual que é a reta y igual a 1? Bom, vai lá no eixo y, pega o 1 e traça uma reta que passe pelo ponto. Essa é a reta y igual a 1 e essa é a reta y igual a 4. Vou pintar a região que ele deseja, repito, reta, eixo y, y1 e y4. Essa é a região que nós vamos focar para calcular essa área. Vamos lá? Como que faz isso em relação a x? Bom, em relação a x, eu tenho que olhar para o eixo x como referência. Bom, percebe, em primeiro lugar, que a nossa área em relação a x é limitada entre duas retas? Aliás, entre duas retas num pedaço e entre outras duas retas em outro pedaço. Quando acontece de mudar a função que está em cima, a função que está embaixo, nós precisamos trabalhar com duas integrais. Então, aqui, eu vou dividir o meu problema em dois. Essa vai ser a área 1, essa vai ser a área 2. A área 1 está limitada entre essa reta e essa está por cima, essa está por baixo. Ah, professor, posso fazer para o retângulo? A base mede 6, a altura mede 3, a área de um retângulo, 6 vezes 3, 18. Pode, mas aqui eu quero fazer por integral para mostrar a eficiência. E se você perceber, depois do 6, o que acontece? Essa reta domina essa e não mais a anterior. Então, vamos começar resolvendo em x. A área vai ser A1 mais A2. Quem é a primeira área? Tá, onde ela começa? Ah, começa aqui no 0. Muito bem. Vai do 0 até o 6. Entre duas funções, a função que está em cima chama 4 a função. Menos a função que está embaixo, chama 1 a função. Isso em relação a x. Mais a área 2. Integral de 6 até 9. Função que está em cima, essa reta chama 4. Menos essa que está inclinada, essa chama x menos 5. Então, 4 menos x menos 5 dx. Tudo bem? Está dando para enxergar? Para visualizar? Acho que sim. Então, vamos lá. Calculando, então. Deixa eu unir primeiro os pontos aqui. Integral de 0 a 6, 4 menos 1, 3. Mais a integral de 6 a 9. 4 menos x, vai dar aqui menos x. Menos, menos, mais. 4 mais 5, 9 dx. Tudo bem?
Agora, vamos calcular a nossa integral. Calculando a integral, qual a integral de 3? Em relação a x, 3x, variando de 0 a 6. Integral de menos x ao quadrado sobre 2, de 9, 9x, variando de 6 a 9. A área é igual, troco o x por 6, 3 vezes 6, 18, troco o x por 0, nem precisa. Mais, troco o x por 9, 9 ao quadrado, 81, o menos está fora, então fica menos 81 sobre 2. Troco o x por 9, 9 vezes 9, 81, menos, abre parênteses, agora troco o x por 6. 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, 18, com menos fora, menos 18. E 6 vezes 9, 54. Então, a área final será... Bom, já vou fazer aqui na calculadora, tá, gente? Para não perder tempo. Então, 18, até por causa do espaço, menos 81 sobre 2, mais 81, menos menos fica mais 18, e menos mais, menos 54. A resposta vai ser 45 dividido por 2. Essa é a área em relação a x. Tá, isso eu acho que não foi grandes novidades, nós já vemos trabalhando com a área em relação a x. A novidade vai ser como calcular uma área em y. Como? Primeiro passo, gente, toda vez que for fazer calcular uma área em y, o primeiro passo é sempre definir a função inversa. Caraca, professor, matéria nova. Exatamente, função inversa. Por quê? Porque em relação a x, x é que aparece, y não aparece, então y está isolado. Em relação a y, quem vai aparecer é o y. Então, nessa função não é y que está aparecendo. Eu vou isolar o x, ou seja, achar a função inversa para que o y apareça. Então, eu preciso da função inversa. Qual é a função inversa? Só isolar o x. Jogo menos 5 para o outro lado, fica y mais 5 igual a x. Escrever essa ou essa é a mesma coisa. Em relação a x, x aparece, y isolado. Em relação a y aparece, x isolado. Então, vamos lá. Então, agora, em vez de enxergar essa reta, eu vou enxergar a reta y mais 5. Tudo bem? Tá. Como fazer uma área em relação a y? Primeiro passo. Você vai pegar o seu papel, literalmente vai virar ele. Estou virando. Virei o meu papel. E agora você vai enxergar da forma com que está virada. Olhando deste modo, percebe que nós queremos a área entre essa reta e o eixo. Então, é um cálculo direto. Não preciso dividir agora em duas áreas. Tudo que eu desejo é até o eixo. Quando eu preciso até o eixo, então, cálculo de uma integral direta. Se estiver em cima do eixo é positivo, se estiver embaixo é negativo. Está em cima. E eu vou calcular de onde até onde? De 1 até 4. Então, quando for fazer em y, vira a folha, fica fácil. Então, eu vou calcular a integral de 1 até 4 da função. Tem a função y mais 5. Só isso. Acabou. Porque, repito, o que eu desejo é a área entre a reta e o eixo, limitada entre duas retas. Deixa eu desvirar e vamos embora, né? Então, vou fazer agora em preto, em relação a y, área integral de 1 até 4, da função y mais 5 dy. Pronto. Área integral de 1 é y quadrado sobre 2, de y, né? E de 5 é 5y, tá? Variando de 1 a 4. Troca primeiro por 4. 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 é 8. 5 vezes 4 é 20. Menos, abre parênteses, troca por 1, 1 sobre 2. Troca por 1, 5 vezes 1. Eu vou fazer no braço. 20 mais 8, 28. Menos meio, menos 5. 28 menos 5 é 23. E 23 menos meio. 2 vezes 23, 46. Menos 1, 45 sobre 2. Opa, agora é comparar. O resultado deve ser sempre igual. Não importa, calculando em x ou calculando em y, a área é a mesma. Que matéria legal, né, gente? Existe essa possibilidade. E tem casos que em y é mais fácil. Você viu que em x definiu duas áreas, em y é uma área única. Bom, respondendo algumas dúvidas que podem ter surgido. Na prova, professor, se eu fizer a área 1 aplicando a área de um retângulo, você aceita? Aceito. 6 vezes 3, 18.
Se eu quiser calcular essa área por um triângulo, base vezes altura, você aceita? Aceito. A base mede 3, a altura de 6 para 9 mede 3. 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Correto? 4,5 mais os 18 que tinha dado, 22,5, que vai bater com 45 sobre 2, que é 22,5. Em Y, professor, se eu virar essa folha, vira um trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Você aceita? Aceito. Tudo bem, gente?